Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Finalmente chegamos aos 3 últimos sinais da nossa série de mensagens que nos alertam de que esta pode ser a última geração. E por falar em geração, muitas pessoas têm curiosidade em saber quanto tempo dura uma geração. O que podemos responder é que ninguém pode precisar a duração exata de uma geração. Uns calculam 40 anos, outros 50 e outros 70 anos. Do ponto de vista das Sagradas Escrituras, o tempo de uma geração depende do contexto de cada passagem bíblica. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, verso 34, Jesus fez uma profecia. Ele disse: "Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam." Essa profecia de Jesus, registrada no capítulo 24, se referia à destruição de Jerusalém. Essa profecia de Jesus se cumpriu exatamente num prazo de 40 anos. Foi exatamente no ano 70 depois de Cristo que Jerusalém foi destruída pelo exército romano. O que chama a nossa atenção é o fato de que boa parte daquela geração contemporânea de Jesus, que ainda estava viva, viu o cumprimento de suas palavras. A Bíblia diz que nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Isso significa que todas as profecias das Sagradas Escrituras vão se cumprir. Por isso chamamos sua atenção para os sinais que nos alertam de que esta pode ser a última geração. E por falar em sinais, podemos ver evidências do 10º sinal. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O texto diz assim: "O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios." Esse texto está falando de uma ação que está acontecendo no meio cristão. Está falando de uma ação que está acontecendo dentro das igrejas. Uma das principais características dessa ação é o abandono da fé por parte de algumas pessoas que vão deixar os ensinamentos da palavra de Deus, que vão seguir a espíritos enganadores, que vão seguir a doutrinas de demônios. Essa ação é conhecida na Bíblia como apostasia. A apostasia é uma prática presente na nossa geração. Quase todos nós conhecemos alguém que recentemente abandonou a igreja que congregava, que abandonou os ensinos da palavra de Deus para voltar a viver de acordo com os padrões do mundo. Quase todos nós conhecemos alguém que, talvez frustrado ou decepcionado com pessoas, abandonou os ensinamentos da palavra de Deus para buscar soluções para os problemas dela em reuniões de reprogramação neurolinguística, em centros espíritas, em programas de coachings. Pessoas estão hoje saindo alucinadamente em busca de solução para os seus problemas. Estão abandonando os ensinamentos da palavra de Deus. Estão perdendo a sua fé. Satanás está fazendo promoção de alternativas. Satanás está enganando e afastando muitos do caminho da verdade. Nós estamos diante de uma geração desesperada, que por não fixar seus olhos em Cristo e não manter a fé diante das adversidades, está afundando no mar da vida e não está afundando sozinha. É uma geração que está levando outras pessoas consigo. O nome disso é apostasia. A apostasia, portanto, é o 10º sinal de que esta pode ser a última geração. O 11º sinal talvez seja o mais sedutor de todos. Talvez seja aquele que mais vai encontrar receptividade em todas as classes sociais, em todos os níveis culturais, e vai encontrar adeptos, inclusive dentro das igrejas. O 11º sinal se chama ecumenismo. O ecumenismo desperta o lado amoroso, o lado sentimental, o lado emotivo das pessoas. O ecumenismo busca convencer usando palavras e virtudes que todo cristão deveria praticar. As principais palavras do ecumenismo são unidade, fraternidade, amor,
companheirismo, amizade, tolerância. E quando o comunismo usa essas palavras, ele mexe com o emocional das pessoas. Como recusar esse ideal ecumênico? Como é que você vai dizer não ao amor? Como é que você vai dizer não à fraternidade? Como é que você vai dizer não à amizade, à aproximação, à tolerância? Como é que você não vai querer andar com pessoas que dizem para você que todos nós temos o mesmo Deus, que Deus é um só? O nosso desafio como crente é identificar quem está por trás desse interesse, em reunir todo mundo debaixo de uma única crença, debaixo de uma única religião, e essa religião é uma religião mundial. Por isso eu convido você a ler em sua casa o capítulo 17 do livro de Apocalipse. O texto parece assustador, mas nos apresenta uma realidade que já está acontecendo na nossa geração. O mundo já está se preparando para o governo do anticristo. O ecumenismo é a religião oficial desse governo. A palavra ecumenismo vem do grego e significa mundo habitado. Pode também significar aquilo que pertence a este mundo. O ecumenismo propõe um diálogo, propõe uma união entre todas as religiões. O ecumenismo propõe aproximação, propõe uma cooperação, propõe a fraternidade, propõe a superação das divisões entre as diferentes religiões, propõe que as igrejas cristãs se unam em uma só. E você sabe de uma coisa? Os movimentos ecumênicos estão trabalhando para que todas essas divisões sejam superadas. Os movimentos ecumênicos, eles acreditam que a união das religiões, a união das igrejas, vão realizar o desejo de Jesus de que todos os seus seguidores sejam um só. Quando você ouve tudo isso, parece um ideal muito bonito, parece um ideal muito convincente. Mas esse suposto ideal não encontra apoio nas Sagradas Escrituras. O profeta Amós faz uma pergunta no capítulo 3, verso 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A realidade é que o mundo está se preparando para o domínio do anticristo. O mundo se prepara para o governo mundial. O mundo se prepara para uma única religião mundial. E quem não concordar vai ser perseguido. Uma das evidências de que esse movimento ecumênico está efervescendo no mundo é a comparação dos grupos carismáticos que cada vez mais se parecem com igrejas cristãs evangélicas. E hoje é possível você perceber crentes confusos, crentes que não sabem se rezam para Maria, se oram para Jesus, crentes que se benzem, crentes que postam terços, crentes que acreditam em horóscopos, crentes que concordam com as filosofias de Chico Xavier, crentes que admiram as seitas orientais. Nós estamos diante de uma geração de crentes perdidos, prontos para fazerem parte da religião do anticristo. Portanto, o ecumenismo é o 11º sinal de que esta pode ser a última geração. O texto escolhido para apresentar para você o 12º sinal é Daniel capítulo 2. Nesse capítulo, o rei Nabucodonosor tem um sonho. Esse sonho deixa o rei bastante perturbado. O problema é que ele não lembra o que sonhou. E ele pede que os seus magos, seus encantadores, seus feiticeiros, seus astrólogos, digam não somente o que ele sonhou, mas digam também para ele a interpretação do sonho. Nenhum deles consegue. Então Nabucodonosor decreta que todos devem morrer. Daniel fica sabendo do decreto e pede permissão para falar com o rei. É dada permissão para Daniel e ele pede um tempo para receber de Deus o sonho e a interpretação do sonho. A imagem que você está vendo agora na tela, ela sugere o sonho de Nabucodonosor e a interpretação dele. Vamos começar com a cabeça. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico. O Império Babilônico durou de 606 até 539 a.C. O ouro representa a riqueza e a cabeça representa o conhecimento de Nabucodonosor.
Descendo mais, você tem o peito e braços de prata. Eles representam o Império Medo e Persa. O Império Medo e Persa dominou de 539 a 331 a.C. O grande rei Dário unificou este império com duas partes, que eram a Média, que equivalia à Mesopotâmia, e a Pérsia. Os dois braços representavam a força deste povo. O peito significava a sensibilidade que o rei teve quando permitiu que o povo de Israel voltasse para reconstruir Jerusalém e o templo. A cintura e as coxas de bronze representam o Império Grego. O Império Grego dominou de 331 até 168 a.C. Alexandre o Grande foi o seu grande imperador, e ele foi o responsável pelo auge desse império. A cintura representa a promiscuidade dos gregos, e o bronze representa suas poderosas armas, que eram feitas deste metal. As pernas de ferro representam o Império Romano. O Império Romano dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. O ferro representa a dureza deste império, e as duas pernas simbolizam a divisão do Império Romano em duas partes, o oriental e o ocidental. Os pés de ferro, misturado com barro, simbolizam as nações modernas do ano 476 depois de Cristo até hoje. Atualmente os países tentam se misturar, mas não conseguem, porque ferro e barro não se misturam e quando se misturam não mantêm a força, a rigidez. Ao longo da história, houve muitas tentativas para governar o mundo de maneira política ou de maneira econômica. Algumas nações dominaram parte do mundo por um período, como a Itália, a Suíça, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Japão, Estados Unidos. Muitos viram a criação da ONU em 1945 como um forte sinal para o cumprimento da profecia do governo mundial único. Desde a sua criação, a ONU tem tentado unir os países, mas não tem conseguido. A união dos países europeus, a união dos países da América Latina, o reagrupamento de Israel, o foco da atenção mundial para o Oriente Médio, a possibilidade de um ataque nuclear ou de um ataque químico com armas como vírus ou bactérias, a propagação global do Evangelho, pragas, pestes, terremotos e desastres naturais, tudo isso são evidências suficientes para nos mostrar que esta pode ser a última geração. Não poderia terminar essa série sem fazer algumas perguntas muito importantes para você. Você tem se preparado para o fim dos tempos? Você tem fortalecido sua fé para não ser enganado no final dos tempos? Você tem fortalecido sua fé para não se afastar de Deus? Para não ser influenciado por ensinos que parecem extraídos da Bíblia, mas não são? Você tem buscado Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento? Você tem feito de Jesus sua prioridade de vida? Tem entregado a sua vida totalmente a Ele? Tem se dedicado a servi-lo de todo o coração? Por fim, eu pergunto a você: você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Eu espero que todas as suas respostas tenham sido sim. Porque se uma delas foi não, você precisa reavaliar sua vida espiritual. A hora de fazer essa reavaliação é agora. Quando terminar de assistir a este vídeo, eu sugiro a você que saia para um espaço da sua casa ou do ambiente em que você está e fale com Jesus. Fale para Ele as decisões que você quer tomar hoje. Ore comigo agora. Querido Deus, amado Pai, obrigado por permitir estudar sobre estes 12 sinais
que nos alertam de que esta pode ser a última geração. Peço que pessoas tenham sido tocadas pelo Teu Espírito Santo, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja decisões nesta casa onde hoje pessoas estão reunidas ouvindo a Tua palavra. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado por nos ouvir mais uma vez. Eu peço que você encaminhe esta mensagem a alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Eu peço também a Deus que Ele proporcione uma semana de paz, uma semana de saúde, de proteção, de provisão e salvação. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.